Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Hoje começamos este tempo de oração recordando as vítimas do grande terremoto que aconteceu na Turquia e na Síria também. Sabemos que são já muito numerosas as vítimas deste acidente e por isso não podemos deixar de rezar por elas, pelos que já morreram, pelos aqueles que estão ainda por resgatar, pelos feridos, também por aqueles que estão a sofrer o luto pelas vítimas mortais desta grande calamidade. E apesar de os não podermos socorrer materialmente, já no terreno, com certeza, equipas que façam isso, podemos chegar a essas pessoas com a nossa oração e pedir a Nosso Senhor por todos eles. O Evangelho de hoje fala-nos de uma temática recorrente no Novo Testamento, a questão dos alimentos puros e impuros. Sabemos que havia uma dieta, por assim dizer, bastante rigorosa no Antigo Testamento. Havia muitas coisas que os judeus não podiam comer. Por exemplo, carne de porco era uma das coisas que estava proibida. E unidas a essas proibições havia até sanções de caráter moral. As pessoas que o faziam ficavam impuras e, portanto, ficavam menos aptas para receber as graças de Deus. Isso não era para ser sempre assim e, por isso, neste texto do Evangelho, segundo São Marcos, Nosso Senhor dá por terminada essa dieta, esse regime, e estabelece que, a partir de agora, todos os alimentos são puros, ou seja, todos os alimentos podem ser ingeridos. Com efeito, diz São Marcos que Nosso Senhor, convocando novamente o povo, dizia-lhe: ouvi-me todos e entendei, não há coisa fora do homem que entrando nele o possa manchar, mas as que saem do homem, essas são as que tornam o homem impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. De entrada em casa, deixada a multidão, os seus discípulos interrogaram-no sobre esta parábola. Ele respondeu-lhes: também vós sois ignorantes? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas vai ter ao ventre e lança-se num lugar escuso. Com isto declarava puros todos os alimentos e acrescentava: o que sai do homem é que contamina o homem, porque do interior do coração do homem é que procedem os maus pensamentos, os furtos, as fornicações, os homicídios, os adultérios, as avarezas, as perversidades, as fraudes, as libertinagens, a inveja, a maledicência, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Portanto, Nosso Senhor esclarece que tudo é bom, ou seja, todas as coisas que nós podemos comer são boas, todas as coisas naturais, todos os frutos, as plantas, os animais também, os peixes, as vacas, as galinhas, os frangos, não é? Todos esses animais são comestíveis e, portanto, podemos nos alimentar deles. Aliás, é para isso também que foram criados e por isso o homem, desde os tempos mais antigos, aprendeu a pescar e a caçar e depois também a cultivar a terra para dela retirar o seu alimento. Mas também sabemos que tudo é bom, mas nem tudo é bom para todos. E por isso há pessoas que, por alguma circunstância pessoal, não podem comer certos alimentos. Imaginemos uma criancinha recém-nascida, não pode comer um bife, ainda não tem dentes e por isso não conseguiria alimentar-se de uma coisa tão rija
como pode ser um bife, ou um velho já desdentado, que também já não tem essa possibilidade e, portanto, se não mastigar aquilo que ingere, pois isso até pode lhe causar problemas graves de digestão. Isso quer dizer que nem tudo o que existe é bom para todos e, portanto, devemos fazer uma certa seleção. Ou seja, também há muitas coisas que dos livros, seguramente todos os livros têm alguma coisa boa, mas nem todos os livros são para todos. Também há muitos espetáculos, talvez os espetáculos também tenham algum aspecto artístico, algum interesse, mas também haverá que selecionar aqueles que são melhores e aqueles que, pelo contrário, não são tão bons. Nós entrássemos numa farmácia e disséssemos, olha, eu quero um de cada um dos remédios que aqui tem. E os tomássemos todos, uns a seguir aos outros, morríamos, de certeza, não é? Porque os remédios são maus. Não são maus, mas porque administrados dessa forma, certamente que fariam mal ao nosso organismo, podiam causar até a morte. E por isso também nós devemos ter essa capacidade de discernir, de compreender que algumas coisas são boas, e essas podemos e devemos aceitar, e outras devemos rejeitar também, porque não só podemos pecar pelas ações ou omissões, mas também podemos pecar pelos pensamentos ou desejos. Quando nós pensamos coisas más e desejamos pensar nisso e queremos pensar nisso, mesmo sabendo que são coisas más, isso já é um pecado. Ou quando nós desejamos ver coisas que sabemos que não são boas, mesmo que não queiramos fazer essas coisas, mas queremos continuar a ver isso, que sabemos que não é bom, também isso é pecado. E como é que se distingue uma coisa da outra? Como é que se distingue a tentação do pecado, nomeadamente em relação aos pensamentos e desejos? Vou dar um exemplo que talvez ajude a compreender essa distinção. Imagina uma pessoa que está a ver um jogo de futebol à meia-noite e, como já é muito tarde, adormece à frente da televisão e acorda 2 horas depois, às 2 da manhã, e já não é um jogo de futebol que está a transmitir a televisão, mas é um filme indecente. Se calhar a pessoa, um pouco estremunhada, ao princípio não reconhece as equipas, até porque nota que lhes falta o equipamento. Até que se dá conta que, afinal, já não é um jogo de futebol, o futebol já acabou e aquilo é um filme indecente. Quando repara que é uma coisa que não deve ver, pois desliga a televisão, não pecou. Mas viu, está bem, mas ele não procurou aquilo, não quis ver aquilo, foi uma coisa que lhe apareceu pela frente, mas logo que se deu conta que estava mal, cortou logo com a tentação, portanto, ali não houve pecado. Quando se dá conta que é uma coisa que não deve ver, decide continuar a ver, mesmo sabendo que é uma coisa má, então aí sim já há consentimento, aí sim já há advertência, já se apercebeu que aquilo é uma coisa má e apesar disso continuou a ver, aí já há pecado. Por isso o pecado não está naquilo que nós vemos, porque às vezes nós não podemos escolher as coisas que vemos e às vezes aparecem-nos pela frente coisas que nós até desejaríamos não ver. O pecado está no nosso coração quando, dando-se conta que é uma coisa má, aceita, deseja, aprova e não corta, podendo fazê-lo. Por isso é que devemos procurar ser muito imediatos, muito retos, por um lado, evitar as ocasiões. Mas, por outro lado, se as ocasiões se proporcionam, pois cortar. Logo que nos damos conta que aquilo é um veneno para a nossa alma que torna impuro o nosso coração. Nossa Senhora era pura, e era pura porque fugia das tentações. O livro do Apocalipse diz isso, de Maria, que ela fugiu do dragão, da serpente. E essa fuga não é cobardia, essa fuga é a coragem de lutar contra o mal. E essa coragem de lutar contra o mal é o que faz Maria tão forte junto da cruz. Enquanto os outros todos fugiram, Maria, pelo contrário, permaneceu ao lado de Jesus naquela hora tão difícil. Porque a pureza não é debilidade, a pureza é força, a pureza é algo que dá mais energia à nossa alma
para podermos fazer o bem. Dou-te graças, meu Deus, uns propósitos, afetos, inspirações que comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.